Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta pandemia que agora em Portugal vai dando lugar ao retomar de atividades económicas, ouvimos muitas vezes que este vírus é democrático. Qualquer pessoa pode ser infectada, de qualquer extrato social, de qualquer escalão etário, apesar dos mais idosos serem alvo mais sensível na gravidade da doença. Qual operário das fábricas do Minho ou da Azambuja, ou um médico de cuidados intensivos, o vírus também nunca parou de trabalhar para todos. Será mesmo assim democrático, como ouvimos nestes meses? A pandemia deu o corpo a um manifesto que parece expor as fragilidades de quem menos tem na carteira e mais dificilmente chega à saúde, educação ou cuidados de terceira idade. Para esta conversa esta semana convidamos Pedro Pita Barros, economista, especialista em saúde, e Pedro Góes, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e consultor das conferências dos 10 anos da Pordata, um programa especial registado na Praça da Fundação, onde de forma virtual a Fundação Francisco Manuel dos Santos promove conversas sobre os seus livros e não só, tal como aquelas que encontramos ano após ano na Feira do Livro de Lisboa. Bem-vindos, é um gosto voltar a falar convosco sobre esta matéria. Não será o melhor dos motivos, porque apesar de tudo ainda vivemos numa epidemia. Pedro Pita Barros, então o vírus é democrático ou não é democrático? A resposta para essa pergunta eu tenho um chavão, que é: o vírus é democrático, mas a doença não é. E a doença é a Covid-19, o vírus tem o outro nome SARS-CoV-2. E a razão para eu dizer isso é, em termos de vírus, a biologia é a mesma qualquer que seja a pessoa. E, portanto, se o vírus nos afetar, se afetará independentemente de quem é a pessoa. Agora, a probabilidade de uma pessoa ser afetada, portanto, o risco de ser infectado, as consequências de ser infectado ou as consequências das medidas de política pública que são adotadas para evitar os contágios é que não vão ser iguais entre grupos, entre pessoas. E aí sim temos provavelmente uma doença não democrática, em que afeta de forma muito diferente pessoas em diferentes níveis socioeconómicos, diferentes níveis de educação, idades, etc. Mas é muito democrático no sentido que, quando afeta, a biologia vai ser igual para todos. Pedro Góes, é democrático o vírus? Eu acho que o Pedro Pita Barros deu uma excelente explicação, porque, de facto, se olharmos para o mundo, o vírus tanto chega a países que são grandes democracias consolidadas, como a países que, de facto, têm muito pouco de democracia. E chega com o mesmo impacto junto das pessoas. Depois, a forma como os poderes públicos vão tratar a doença que o vírus causa é que são diferentes e têm consequências diferentes. E digamos que, se calhar, quando nós pensamos hoje no vírus, já pensamos num vírus com mais do que uma fase, e a fase da doença, ela já não é democrática, a fase do pós-doença, ela é muito pouco democrática nas diferentes partes do mundo e até dentro dos diferentes países. A questão, Pedro Pita Barros, como muito tem sido debatido, a pandemia acelerou um conjunto de realidades. E provavelmente também, por exemplo, na área da saúde, a condição de base já não era famosa, não era extraordinária. Os nossos sistemas têm também comorbilidades. Quando começou a pandemia, em que ponto é que estava, por exemplo, o nosso sistema de saúde? E depois já vamos ver em que ponto ficou ao fim de 2 ou 3 meses. Bom, nós já tínhamos algumas dificuldades no nosso sistema de saúde, vinham sendo apontadas, e muito associadas com alguma falta de reforço financeiro, de investimento, que foi feito ao longo da última década, essencialmente. E, portanto, nós tínhamos o receio de termos um sistema que, com fragilidades, tivesse dificuldade em resistir a algum choque mais forte. Nós estamos com algumas dificuldades em resolver, por exemplo, tempos de espera, que estavam a aumentar depois de termos tido quase uma década em que tiveram sistematicamente a baixar. Então, não tínhamos ainda conseguido alcançar o que se pretendia, que era ter toda a gente coberta por um médico de família atribuído, ainda que esse objetivo ainda não estava cumprido. Começava a haver sinais de algum esgotamento de equipamentos e a falta de necessidade de renovação de equipamentos, no sentido em que as máquinas avariavam, não havia peças para substituir, paravam e os doentes tinham de ser reencaminhados para outros lados. Portanto, tínhamos alguns sinais de stress no sistema. Havia também dificuldades na gestão dos profissionais de saúde, havia várias lutas, digamos assim, entre eu não gosto muito do nome, entre o Ministério da Saúde, a tutela, sim, e as profissões de saúde. Portanto, havia tensões que estavam presentes no sistema de saúde português, no Serviço Nacional de Saúde em particular, que causavam alguma preocupação. Curiosamente, a resposta que foi dada com a pandemia foi surpreendentemente boa, diria eu. Então, portanto, muito contribuiu dois aspectos. Primeiro, o não sermos sido os primeiros,
Aprendemos com os outros. Aprendemos, sobretudo, assustamos-nos com os outros. E depois ter havido, em alguma cronologia, a capacidade de preparação que começou, na minha interpretação, quando a própria Ordem dos Médicos criou uma equipa para começar a pensar o que é que seria a resposta. E quando começaram a pensar essa resposta, essa equipa depois teve as suas ideias recuperadas, e alguns deles participaram mesmo no aconselhamento do Ministério da Saúde, até o ponto que me parece ter sido talvez o elemento mais essencial nas diferenças que nós fizemos para os outros países, foi quando eles, numa conferência de imprensa, ainda antes de começar a ser muito séria a situação em Portugal, anunciaram que a estratégia ia ser o que eles chamaram 80-15-5. Que era, esperamos que 80% das pessoas esteja tratada em casa, 15% vai precisar de internamento hospitalar e 5% vai precisar de internamento hospitalar em unidade de cuidados intensivos. E estava certo? Estava essencialmente certo e a realidade mostrou-se melhor do que isto previa. Porque a lógica, ainda antes de voltar ao que é que foi o número agora, porque é que isto foi excelente? Porque tirou das pessoas a pressão de qualquer pessoa com Covid tinha que ser internada. E, portanto, tirou uma pressão enorme do funcionamento do sistema, que foi que provavelmente afogou Espanha e Itália. E, portanto, as pessoas recuperaram melhor, foram melhor tratadas e tiveram em casa sem nenhuma pressão de que não fosse aquele ser o tratamento adequado. Eu acho que isso funcionou muito bem. E agora, o que é que foi a realidade? Eu não tenho os números de ontem ou de anteontem, infelizmente não tenho isso. Se me reportar a última vez que o Primeiro-Ministro apresentou um plano de desconfinamento, nesse plano ele indicava, como número de base, que cerca de 97% das pessoas estava a ser tratada em casa. E, portanto, não foram os 80%, foram 97%, o que significa que nós estamos a conseguir ter um número de casos relativamente elevado, tratado fora do ambiente hospitalar e, portanto, com mais segurança, com mais conforto para as pessoas, com a sua capacidade de recuperação. Acho que isso é um bom sinal. Pedro Góis, as desigualdades não só no setor da saúde, mas no acesso à educação, na proteção de emprego, do ponto de vista económico, globalmente falando, até nos laços sociais, já havia desigualdades de base antes de partirmos para a pandemia? Claro que sim. As desigualdades são estruturais, não são conjunturais. E notaram-se muito rapidamente. Por exemplo, notaram-se no nosso envelhecimento populacional, mas num certo esquecimento desse envelhecimento nas primeiras medidas de políticas públicas que foram assinaladas logo na fase inicial da pandemia. Algum desconhecimento do país, da estrutura social do país, muito centrado de início nas grandes cidades, Lisboa e Porto, quando deixando desprotegida uma parte do país, muitas vezes nas periferias das grandes cidades, que foram muito rapidamente os focos maiores do avanço da pandemia. Esse é um padrão que já conhecemos. Já conhecemos um centralismo e concentração em duas grandes áreas metropolitanas. Isso, e por isso é que dizer que não é conjuntural, é de facto estrutural e estava muito presente. E eu acho que estava muito presente também no momento da tomada de decisão. Repare-se que só agora, nesta fase, é que Lisboa passa verdadeiramente a ser o centro da pandemia, quando, num primeiro momento, ela era o centro dos esforços do Estado. Lembro-me da polémica da chegada dos ventiladores oferecidos, que eram desviados para Lisboa, o que, numa folha de Excel, pode fazer algum sentido, porque é aqui que está uma percentagem elevada da população, mas de facto depois esquecemos-nos de Ovar ou de outros locais mais periféricos que de facto não tiveram essa capacidade de usufruir imediatamente da chegada destes. Mas logo no bens. início acha que quem tinha esse poder percebeu que estava a haver uma resposta desequilibrada? Essa tendência foi rapidamente colmatada ou demorou este tempo todo a chegarmos a esta conclusão? Não, eu acho que em geral reagimos muito bem com as aprendizagens que fizemos do exterior e que muito rapidamente as adaptámos ao caso português. Acho que isso foi muito bem feito em todo o país, mesmo o confinamento ter sido feito pelas universidades em reação ao que se via lá fora, quando ainda cá não era visto como essencial, pareceu-me uma atitude sensata, localizada, de quem tinha o poder, naquele momento, de poder tomar estes passos para além do Estado. Lembro-me de o Estado, nessa altura, ainda estar um bocadinho a dizer, não, se calhar não é preciso fecharmos tudo. Mas quando começou este avanço foi um dominó e foi interessante. Mas foi um dominó levantado pela própria sociedade, não é? Pelo país, porque o país não é o governo apenas. Sim. O governo muitas vezes tem a capacidade de tomar essa decisão. Como sociólogo isso lhe diz da reação da sociedade? Antes de mais, diz-nos que vivemos numa sociedade informada e isso é muito interessante, porque as pessoas reagiram
pessoalmente, socialmente, à informação que vinha de fora. E, portanto, essa informação chegava, o que significa que os nossos meios de comunicação faziam chegar a informação pertinente diretamente às pessoas, não mediada pelo poder público. Isso é um aspecto interessante. O segundo fator que me parece também importante nesta primeira fase, porque nós, de facto, vamos olhar para esta pandemia pelo retrovisor, não é? Daqui por alguns anos, quando percebermos o que é que fizemos bem e o que é que fizemos mal, mas nesta primeira fase parece-me interessante que os reequilíbrios foram surgindo pouco a pouco. Ou seja, é certo que houve um desequilíbrio regional num primeiro momento, houve até políticas algo contraditórias entre o continente e a Madeira e os Açores, por exemplo, mas o equilíbrio foi-se impondo per si sem grandes conflitos. Se pensarmos que os Açores exigia durante uma fase um confinamento obrigatório de 14 dias, depois um confinamento obrigatório de 14 dias para os não residentes, depois não era para os não residentes, mas era apenas para os que não fossem açorianos e de repente uma decisão de um tribunal local mudou toda esta realidade, isto tudo em 2 meses, nós percebemos que o país funcionou como um todo, independentemente de algumas decisões que são contraditórias. E foi pressionando as autoridades também. Foi pressionando, mas é para isso que serve o país também. Pedro Pita Barros, o caso da utilização das máscaras foi talvez dos mais paradigmáticos desta eventual mudança, uma pressão muito forte que existiu sobre o poder. Foi uma pressão grande, muito num contexto de medo geral de receios quanto à pandemia e, portanto, se há algo que pode ter um efeito positivo e que não tem custos, porque é que não se faz, não é? Aqui, parte da hesitação das autoridades portuguesas foi muito estarem a seguir uma Organização Mundial de Saúde que tinha, e tem ainda, algumas posições ambíguas por vezes, porque ao centrar-se muito em 2 aspectos, que é o que é que pode ser anunciado globalmente para todos os países, e que põe desde logo algumas restrições, se alguns países não podem cumprir, será que vão anunciar isso ou não? Isso é um problema da Organização Mundial de Saúde. Mas também com a questão de qual é a evidência científica que nós temos nas mãos sobre isso ou não. E por exemplo, nas máscaras havia vários trabalhos que diziam para outras situações que se estava a tomar como análogas que não alteravam muito o efeito de contágio e, sobretudo, poderiam ter um efeito que poderia ser potencialmente negativo, que é as pessoas com a máscara sentem-se confortáveis e, portanto, deixam de se acautelar com outras medidas, como o distanciamento físico, que acaba por ser mais importante que a máscara. E, portanto, eu acho que neste caminho de perceber onde é que as autoridades portuguesas se deveriam situar, elas foram-se perdendo. E, portanto, mas se calhar tinha razão, porque hoje em dia temos manifestações com ajuntamentos e todos de máscara. Eu não queria chegar aí, mas este comportamento humano interage com estas medidas, não é? E, portanto, isto às vezes podemos ter resultados surpreendentes de medidas que se acham que são boas, não. Agora, a verdade é que com este nível de contágio e com este nível de rapidez de contágio deste vírus, nós não tínhamos nenhuma situação passada que fosse completamente análoga. E aqui havendo também um elemento de conforto das pessoas também sentirem que estão a fazer alguma coisa por elas e pelos outros ao usar a máscara e criar-se, certo, não direi quase uma norma social, isso será mais do campo do Pedro, mas é quase uma manifestação de estamos todos juntos e, portanto, usamos a máscara porque estamos juntos. Há aqui uma coisa de reafirmação pessoal e coletiva no meio disto, que também faz parte das máscaras e, portanto, era uma forma também das pessoas acharem que estão a contribuir para resolver o problema nesse aspecto. E, portanto, acabou-se por adotar as máscaras e um pouco por todo lado tem-se vindo a colocar as máscaras. Há também uma parte de conhecimento que vai sendo ganha com estes processos, seja na reação das pessoas, seja nas características físicas do vírus. O que nós ainda sabemos hoje sobre o vírus e sobre a forma como funciona é muito pouco. Sim, mas fomos tendo cursos acelerados sobre a introdução ao vírus. Eu acho que todos tivemos cursos acelerados de especialistas que não são verdadeiramente especialistas, porque ninguém pode ser especialista numa coisa que é tão nova. Mas se fizermos esse balanço todo, eu sei que é prematuro ainda, mas a literacia em saúde dos portugueses aumentou com esta crise pandémica? Provavelmente aumentou e deve ter aumentado consideravelmente. Um aspecto curioso dos seguimentos que nós temos feito de várias formas, de como é que as pessoas têm reagido a isto, tem mostrado que o ponto essencial de informação das pessoas sobre a pandemia tem sido as televisões. E isto corta todos os grupos etários.
Nós podíamos pensar que os mais novos são mais sensíveis a utilizar a internet e buscas de internet, essas coisas. Não, continuam a dizer que a televisão é o seu principal meio de informação. Provavelmente porque já têm alguma curadoria, porque é fácil, porque vêm em família, porque discutem. E, portanto, isso é muito interessante para perceber que houve aqui um curso acelerado de toda a gente sobre o que é o que não é o vírus. Também houve bastante atenção, sobretudo no início, às comunicações oficiais da Direção-Geral de Saúde. E é curioso perceber, e nós conseguimos perceber isso até quase de uma forma pessoal de cada um de nós pensar, que nos primeiros dias da pandemia estávamos muito pendentes dos números que iam saindo. Hoje em dia, se calhar, damos muito pouca importância ao que é o número diário que está a ocorrer. E, portanto, de certa forma, já fomos ganhando essa informação. Uma certa normalização também. Uma certa normalização e vamos sabendo com o que se conta como é que isto vai respondendo. Há um aspecto que eu tenho um ponto de interrogação e tenho uma hipótese sobre isso, que é a forma como se foi dando resposta a algumas das situações que o Pedro falava, por exemplo, na questão dos lares e das estruturas residenciais para idosos, de forma pomposa de referir todas essas realidades, começou-se a detectar em Portugal, como noutros países, alguns surtos aí. Sim. Mas rapidamente se tomou conta disso e se passou a ter mecanismos de intervenção muito rápidos. Tanto que tivemos uns poucos e eles depois foram desaparecendo. Sim. Nunca nos chegou a acontecer, como aconteceu em Espanha, de encontrarem lares abandonados pelos funcionários. Sim. E isso eu acho que introduziu alguma confiança da população geral. Tanto que, ultimamente, a luta já era por ir visitar os familiares idosos e não tanto o que é que se está a passar no setor dos lares. Pedro, o que é que se passou aqui? Nos lares? O que se passou foi, eu acho que uma característica muito específica da população portuguesa que trabalha nestes espaços, que há alguma ligação aos utentes, não como clientes, mas verdadeiramente como cuidadores. E tivemos alguns casos muito interessantes. Macedo de Cavaleiros, parece que me lembro, de uma enfermeira ou duas enfermeiras que viviam no lar e não podiam sair, estavam exaustas, mas na verdade não desistiram. E isso também serviu como exemplo e foi muito amplificado pelas televisões. E esse momento em que, de facto, há este altruísmo que surge por parte de alguns, que não sabemos sequer o nome, eu acho que depois se espalha um pouco pela sociedade, e mesmo o confinamento é um ato altruísta que em Portugal resultou, porque se nos dissessem há 5 anos atrás, vocês vão passar 6 semanas fechados em casa, indo ao supermercado uma vez por semana, dizemos, é impossível. Há uma prisão domiciliária coletiva que nunca vai acontecer. Na verdade aconteceu e correu bem. Correu bem sem grandes traumas coletivos, ou seja, agora que estamos cá fora, percebemos que aquele momento foi um momento de altruísmo, porque na verdade a maioria de nós sabia que não estava contaminado, ao fim de 15 dias saberíamos que não tínhamos sintomas e mesmo assim não invadimos o espaço público dos outros. Mas reforçando também laços intergeracionais, não é? Ou não? Muitas vezes, sim. Nós temos um estado de providência relativamente enfraquecido, mas temos uma sociedade portuguesa, providência, bastante forte ainda. Ela está a deixar de ser tão forte como foi em gerações passadas, mas esta sociedade de providência ainda se verifica muito nos elos entre os netos e os avós e nas nossas dependências mútuas, que em alguns países da Europa já desapareceram há algum tempo. É impensável termos as vidas que nós temos hoje sem os avós e sem termos as estruturas de apoio societal que têm a Dinamarca ou a Suécia, onde os pais trabalham menos horas, onde podem passar mais tempo com os filhos, onde o sistema de saúde é muito mais produtivo, no sentido em que de facto funciona melhor. Eu acho que uma das coisinhas que falhámos aqui, não querendo meter a minha foice em seara alheia, foi na verdade em que percebemos que não tínhamos um sistema nacional de saúde, mas tínhamos um serviço público de saúde e em que o privado, ou porque não foi chamado a colaborar ou porque se afastou em alguns casos, não foi parte desta equação. Com pena minha, porque acho que público e privado se completam no nosso dia-a-dia e no nosso acesso à saúde ele se faz sempre nos dois patamares, mas na verdade neste momento de Covid o que o serviço privado deu ao serviço público
foi os profissionais que estão no serviço privado em part-time passaram a estar no serviço público em full-time. Eu incito-vos a colocar foi-se nesse área do exatamente. outro. Eu já fiz isso. Pedro, mas esta questão, por exemplo, havia esta desigualdade e notou-se da atenção sanitária até em relação aos mais velhos e, em particular, na situação dos lares. Ao cabo destes 2 meses, podemos dar essa situação como estabilizada ou com sinais de promessa que possa ser estabilizada? De facto, lares não são hospitais. Não, bom, há 2 aspectos diferentes. O primeiro é saber que condições é que existem nos lares hoje em dia e quais as que deveriam existir, não é? E aí provavelmente temos também muitas desigualdades ao longo do território nacional em termos de qual é a realidade. O segundo aspecto é saber se conseguiu evitar o pior nos lares, que são um sítio de contágio, e nós sabemos hoje em dia das várias estatísticas que têm saído sobre a mortalidade da doença, que as pessoas numa idade muito avançada são muito mais vulneráveis e, portanto, os lares acabam por ser uns sítios de grande vulnerabilidade, que conseguiu-se conter e que até já se fez uma abertura para interações com o exterior, que não está a correr mal. Não tivemos nenhuma abertura de telejornal em qualquer dos canais com um surto de Covid num lar por ter sido aberto. Portanto, nesse sentido, acho que nós estamos com cuidado suficiente, talvez porque toda a informação tem passado, tem havido o cuidado das entidades se prepararem, de haver inovação. Um outro aspecto que entronca muito, de uma forma muito curiosa, é com a paragem de atividade de muitas empresas, algumas delas voltaram-se para fazer equipamentos de proteção, inclusive que gostam de ser usados nos lares, que é uma coisa muito interessante, de localmente um produtor se calhar de uma metalomecânica ou de moldes da zona, faz qualquer coisa que ajuda o lar local, seja da Misericórdia, seja outra, a funcionar aí. Do que Pedro, talvez, o confinamento, é também muito interessante nós percebermos que a nossa quebra de mobilidade, medida por uma coisa que é os Community Mobility Reports da Google, que é baseada em telemóveis que dão isso, mostra-nos que nós começamos a baixar essa mobilidade ainda antes da entrada em funcionamento do... Antes de nos pedirem oficialmente. Do estado de emergência, não é? Agora, o que é engraçado é que nós baixamos menos a atividade do que baixou a Espanha com as medidas mais brutas. Mas, provavelmente, como baixamos mais cedo, conseguimos não chegar ao dramatismo que se chegou em Espanha de proibição de saídas completas. Porque nós, nesses dados da Google, também é muito curioso, porque vemos, diminuiu muita gente de ir a lugares de restaurantes, de lazer, parques, etc. Diminuiu um bocadinho menos nas questões de lojas e farmácias. E aumentou um bocadinho nas zonas residenciais à volta de onde as pessoas vivem. Portanto, as pessoas ficaram em casa, mas davam o seu passeio. É o que aquilo, no fundo, está a dizer. Portanto, as pessoas tiveram este confinamento, o tal respeito, com algum cuidado, mas também com alguma preservação da sua saúde mental, que era permitido pelas regras que estavam em vigor do estado de emergência. Permitia aquelas saídas. E, portanto, aqui houve um conjugar de medidas que, calculo, tenham sido propositadas, de permitir uma certa válvula de escape para evitar um confinamento extremo das pessoas. Agora, toda esta parte da mobilidade também tem um elemento de desigualdade tremendo, claro. Que há várias profissões, e nomeadamente profissões de caráter manual, que têm muito menor capacidade de passar a teletrabalho. Sim. E que, portanto, tiveram que manter as suas deslocações para locais de trabalho e em trabalho. E, portanto, quando há bocado eu falava que o vírus era democrático, mas a doença não é, a própria situação socioprofissional gera desigualdades perante a possibilidade de ficar com a doença. Este ponto é interessante, a questão da mobilidade, Pedro Góes. Não, muito, muito importante, porque precisamente nós percebemos que as cadeias de abastecimento nunca falharam. Percebemos que os hotéis mudaram o seu campo de ação e passaram a acolher pessoal médico para que não se tivessem que deslocar tanto. Mas, na verdade, esquecemos-nos de todos aqueles que a montante destas cadeias de abastecimento continuavam a recolher nos campos, continuavam a abastecer as centrais fruteiras de que ouvimos falar novamente nesta altura, continuavam a fazer a distribuição nas estradas, percorrendo agora estradas vazias com os seus caminhões de um lado para o outro, mas nós em casa nunca sentimos essas pessoas, elas não foram tornadas suficientemente visíveis, e aqui talvez agora o anti-elogio aos média, que talvez fosse também interessante tornarem estas pessoas que estavam de facto na linha da frente também heróis para tudo o que aconteceu a seguir, porque foi o facto de elas estarem mais expostas que nos permitiu a todos fazer diminuir a pressão sobre o serviço de saúde e mantermos
os nossos níveis um pouco mais baixos. Há pouco o Pedro Góes levantava a questão do público-privado e eu gostava de olhar um pouquinho para a frente. Aparentemente, o Serviço Nacional de Saúde respondeu e tem agora uma promessa de reforço também. Daqui para a frente podemos ver o incremento do Serviço Nacional de Saúde, ou passado o período de Covid e o ano 2020, provavelmente é uma tendência que voltará a regredir. Bom, nós ainda antes da Covid já tinha havido o anúncio de um reforço orçamental importante para o Serviço Nacional de Saúde para o ano 2020. E, portanto, provavelmente algumas das ideias que já tinham sido pensadas voltarão a surgir quando passar esta fase de emergência. Agora, o que é importante nós começarmos a pensar em o que é que conseguimos aprender deste período de Covid para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. E daqui a pouco, se fosse um parênteses para o setor privado, e se eu me esquecer, por favor, lembra. Sim, okay? Lá chegaremos. O que é muito interessante? No caso da Covid, sendo uma doença que surgiu de uma forma muito rápida, não é? De certa forma, praticamente não houve tempo de preparação, o que nós temos que pensar é se no futuro houver situações similares, elas provavelmente também vão surgir com grande rapidez, dada toda a mobilidade internacional que ainda assim vai existindo. O que significa que o Serviço Nacional de Saúde não vai poder estar preparado para toda e qualquer doença, mesmo aquelas que nós não estamos a antever agora, porque é impossível ter esse grau de preparação para tudo, tem que estar preparado para estar preparado. Portanto, tem que preparar a preparação. E que foi muito que funcionou bem aqui, que foi serviços que não eram para doenças contagiosas, foram dentro dos hospitais, foram transformados em serviços de Covid. Criou-se mecanismos de separação Covid-não-Covid. Criou-se um exército invisível que está a trabalhar neste momento, e mais uma vez, há bocado falámos de invisíveis, há uns outros invisíveis, são os médicos de família. Se 97% das pessoas são tratadas em casa, alguém os acompanha, e portanto há um conjunto enorme de médicos de família que está a fazer esse trabalho. Portanto, houve todo um sistema que teve que se ajustar para fazer isso. E, portanto, mas o ajustar-se fechou alguns dos seus componentes. Fechou, o que significa que eles conseguiram dar a resposta à emergência, mas que esta não pode ser uma situação permanente. E como é que se recupera agora estes 4 meses? Agora vai ter que se recuperar essa forma de alguma forma. Já há planos nesse sentido. Não, já há planos. E, sobretudo, pensar que, é evidente que recuperar vai levar algum tempo, e aí também vai-se colocar a questão de qual é a participação privada que se quer ou não nessa própria recuperação, mas a lógica de que nós temos que ter planos que tenham capacidade de decisão rápida para ajudar com flexibilidade faz sentido. E que uma das minhas experiências favoritas, já era favoritas antes da Covid, embora tivesse também não tivesse grande visibilidade, é a chamada hospitalização domiciliária. Que é pessoas que já estão com uma situação relativamente estável, em vez de continuarem no hospital, continuam o final do seu tratamento em casa, vindo do hospital. O que é que isso permite nestas situações? É, no fundo, ter uma capacidade de expansão de tratamento utilizando a casa das pessoas para isso. O que é uma forma de introduzir flexibilidade e provavelmente é uma aprendizagem que se pode ter. Mas é muito algo que é possível de fazer em meio urbano e muito difícil de fazer em meio rural, ou em meio rural muito pode ter alguma dificuldade mais, mas não é provavelmente totalmente impossível, porque esta hospitalização domiciliária implica não só a alta tecnologia da monitorização remota, que é normalmente aquilo que nos vem à cabeça, mas também a utilização de equipas multidisciplinares de acompanhamento. E, importante, em alguns sítios, e essa é uma parte que vai ter que ser agora mais explorada, da intervenção das autarquias e do poder local no acompanhamento dessas pessoas. Não é só o acompanhamento clínico que está ali em causa, é também um certo acompanhamento social e de condições de habitação. E isso introduz toda uma outra dinâmica que nós podemos aprender agora deste tempo de Covid, que já tinha sido iniciada antes e que agora foi, de certa forma, levado ao extremo em termos de necessidade. Eu não vejo muito aqui de privados, embora se querem recuperar as listas de espera da atividade assistencial que ficou parada, vão ter que recorrer a privados, ou não? Pronto, os privados. O primeiro comentário que há bocado tivemos aqui foi de onde é que eles estiveram durante este tempo de Covid. Não é? E temos que aqui os privados tomaram uma atitude de, primeiro, precaução própria, e, portanto, tiveram alguma retração da atividade própria com medo de se tornarem com um centro de Covid, de repente, se tivessem alguma infecção, e depois colocaram-se claramente numa posição de complementares do Serviço Nacional de Saúde, se fosse preciso. Eu entrevistei na semana passada a Isabel Vaz, da Grupo Luz Saúde, que disse que o Governo pediu aos privados ajuda,
mas que depois, quando o Governo, na versão de Isabel Vaz, percebeu que estava a haver uma resposta do Serviço Nacional de Saúde e houve uma recuperação, até do ponto de vista da recolha de ventiladores e equipamentos, que já não iam ser necessários. E até levou um pouco a mal essa situação. Eu acho que essa é uma boa descrição do início ao fim, que é, os privados manifestaram disponibilidade para serem complementares, inclusive houve um acordo, pelo que eu percebi, que teria sido encontrado entre eles para a forma como isso poderia ser feito, que pelo menos alguns dos privados começaram a ajustar-se em termos das suas instalações para poder fazer esse complemento. Depois, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde viu que a situação não era tão dramática como se queria, também felizmente devido ao comportamento das pessoas que evitaram cedo situações muito dramáticas de contágios a ritmos acelerados e, portanto, esse acordo acabou por não ser utilizado de facto e essa disponibilidade acabou por não ser aproveitada. E agora? E agora uma boa questão. Agora voltamos a dezembro. Agora voltamos a dizer sim e não, porque a disponibilidade que eles tiveram pode voltar a ser importante no futuro ou não. E, portanto, a capacidade de ter mecanismos de colaboração público-privado em situações de emergência também pode ser um fator de aprendizagem. Eu lembro que um dos momentos de tensão que houve nessa relação, nessa altura, do acordo, foi se uma pessoa particular poderia dirigir-se a um hospital privado, ser constatado que tinha Covid e ficar num hospital privado à custa do Serviço Nacional de Saúde. Eu devo dizer que de um ponto de vista de organização económica, isso me pareceria estranho que pudesse ser um acordo desse género, porque no fundo é dizer eu pago, mas vocês decidam tudo quanto é que eu pago. E, portanto, não era muito razoável, teria a ver com sempre alguma, se não referenciação... Podemos ter uma emergência no outono. Mas no outono provavelmente fará sempre sentido ter um acordo em que a participação dos privados existe, mas é chamada pelo Serviço Nacional de Saúde quando o Serviço Nacional de Saúde sente a necessidade dessa participação. É isso que significa complementar. E, portanto, esse pequeno arrufo que houve ali no meio merece algum cuidado para no futuro evitar que ocorra outra vez. E significa basicamente que tem que ser muito claro nas condições contratuais que estejam no acordo que existam. Agora, na recuperação. Na recuperação, honestamente, eu tenho um ponto de interrogação muito grande, porque não sei se os casos que é preciso recuperar, se é possível fazê-lo só com a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, em tempo que seja considerado adequado, ou se é preferível e é desejável fazê-lo mais rápido com a participação do setor privado. Agora, eu estou convencido que, passando a emergência da Covid, normalizando-se 3 ou 4 meses depois algumas das situações mais dramáticas, tempos de espera que possam existir, vai ser como eu dizia, vai voltar tudo ao mesmo. Eu acho que depois, daqui a 1 ano, 2 anos, a minha sensação é que não estaremos muito diferentes do que estávamos há um pouco. Mas esse é um problema, porque se voltar tudo ao mesmo, mantemos a estrutura de desigualdades que tínhamos no momento anterior. Ou seja, que quem tem seguros de saúde ou quem pertence a subsistemas vai recorrer a hospitais privados, quem não tem vai permanecer em listas de espera, agora provavelmente um pouco mais dilatadas. Mas há também a própria exposição de determinados estratos socioeconómicos à doença. Determinados bairros, determinadas estruturas sociais micro que estão mais expostos e que agora estamos a ver no momento em que estamos aqui a falar, aqui à volta de Lisboa, ou até decorrente das pessoas que não puderam parar de trabalhar e fazer o tal teletrabalho, as fábricas nunca pararam, os trabalhadores temporários, por natureza precários, também não pararam de trabalhar. Isso, as desigualdades vêm-se aqui também, não vê? Vêm-se perfeitamente aqui, porque essa estrutura é uma estrutura que não está ainda suficientemente visível e não existem planos para a sua diluição numa sociedade mais igualitária. Os temporários, eu distinguiria os temporários dos mais pobres. Ser temporário não quer dizer necessariamente ser mais pobre, podem ser mais jovens. No caso aqui à volta de Lisboa são muitas vezes imigrantes recém-chegados que estão ainda numa procura de emprego. Já os bairros sociais ou os bairros degradados suburbanos, esses já lá estavam, tinham condições de salubridade relativamente reduzidos, permanecem com essas condições atualmente e acrescentamos a camada da exposição ao contacto social, que é obviamente muito mais difícil de fazer quando vivemos em 20 metros quadrados do que quando vivemos em 200 metros quadrados. É um lembrete de que essas pessoas existem e que não são os invisíveis. É um lembrete de que na lista de espera todas estas causas de desigualdade devem estar a par
daquilo que nós estamos a tratar em termos de saúde. Já que muitas vezes o que nós conseguimos prevenir em termos de saúde é resolvendo estas situações estruturais que estão a montante, dando condições de higiene, dando melhores condições de habitabilidade, seguramente que no futuro estas pessoas terão outro tipo de E isso saúde. quer dizer também que o digital, que foi esta explosão digitalizada da sociedade, também não será a resposta total para esbater desigualdades? Vai acentuá-las? Qual é a sua percepção, Pedro Góes? Depende do acesso. O acesso aqui é o mais importante. Se nós conseguirmos dar condições de igual acesso, eu acho que vai servir para acelerar a promoção da igualdade. Se nós não conseguirmos dar esse acesso universal, então provavelmente vai ser o movimento contrário. Estou a pensar também, por exemplo, na questão da educação, não apenas da saúde. Imagino que nós há talvez 14 anos, 15 anos atrás, iniciamos um programa de distribuição de computadores, um para cada criança, chamava-se Magalhães. E se nós tivéssemos tido um Covid quando havia uma distribuição de Magalhães, as condições eram todas similares para as crianças que estavam no sistema de ensino. Interrompemos esse programa e quebramos aqui uma capacidade de introduzir programas digitais para todas as famílias que estavam na escola. O que nós notámos agora foi que isso era um critério de desigualdade. Havia quem tinha capacidade de acesso à escola, à educação, porque tinha os meios próprios, mas havia quem numa família não tivesse nada, quem numa família numerosa tivesse apenas um computador e diferentes níveis de ensino, ou quem, como em classes médias e classes médias altas, tivesse vários meios à sua disposição. Para além do apoio, por exemplo, alimentar, o apoio de um pequeno portátil faz parte do cabaz novo. Não tenho dúvidas de que o direito à informação é hoje um direito universal e, portanto, deve ser concedido a par do direito à alimentação. Pedro. Mas mesmo se distribuindo um Magalhães ou equivalente hoje em dia dele, não teríamos a tal igualdade, por uma razão simples. Uma parte importante do acompanhamento escolar durante este período passou para os pais também. É verdade. E apenas aqueles pais que possam estar em casa em teletrabalho têm a capacidade de acompanhar os filhos, que são aqueles que já têm os computadores. Nova desigualdade. Provavelmente, porque mesmo que eles tivessem os computadores em casa, se calhar alguns desses miúdos não poderiam ter acompanhamento porque os pais faziam parte daquele grupo que teria que ir trabalhar. É verdade, mas com algum investimento poderíamos ter um explicador digital. Sim, não estou a dizer que não era melhor ter o computador do que não ter. Era claro que era melhor ter. Estou a dizer que isso só não eliminava a desigualdade toda. Mas nós temos desigualdades de mais longo prazo mesmo. Por exemplo, nós sabemos que, em termos de consequências da doença, sabemos que a diabetes é um problema em termos de comorbilidade para a doença. Isto é, quem tem diabetes, quando tem o Covid, é mais grave. Okay? Portanto, a probabilidade de morrer de ter complicações é superior. Também sabemos que são determinados estratos socioeconómicos que acabam por ter, ao longo da sua vida, uma maior probabilidade de vir a ter a doença. E, portanto, ao longo de um ciclo de vida, estas desigualdades traduzem-se numa maior fragilidade face à doença e é uma fragilidade que, neste momento, não se consegue resolver. Pedro Pita Barros, e o que é que o digital vai fazer pela medicina? A telemedicina, as teleconsultas, vão permitir rapidamente o médico chegar a contactar com um doente que tem dificuldades de se deslocar ao hospital? Como é que vê isto? Uma coisa que se vai generalizar positivamente? Até as teleconsultas até agora não se tinham tido grande generalização por, basicamente, 3 barreiras, uma associada com cada um dos atores do sistema. Os doentes não tinham grande confiança de que fosse o mesmo que uma consulta presencial. Os médicos achavam que se perdia a relação com o doente e quem pagava, o Serviço Nacional de Saúde ou seguradoras, no caso de privados, achava que aquilo não era exatamente a mesma coisa que uma consulta física. E, portanto, todos os 3, de certa forma, estavam quase como que aliados implicitamente em não deixar surgir. Agora, a bruta teve de se experimentar, não é? E ao experimentar à bruta percebeu-se que a teleconsulta acaba por não ser uma má solução, ou até uma boa solução em algumas circunstâncias, para todos eles. Portanto, isso vai fazer com que algumas coisas mudem. Mas, como ainda há pouco tempo dizia, isso não vai fazer desaparecer as consultas presenciais. E, por exemplo, do lado da medicina propriamente dita, os médicos dizem, eu acho com alguma razão, que, por exemplo, numa primeira consulta, nunca deverá ser usada a teleconsulta.
Porquê? Porque há muito de empatia que se cria, de conhecimento, a própria palpação, a linguagem corporal, a forma como as pessoas diz, que é diferente de uma consulta presencial do que é numa teleconsulta. E, portanto, vai certamente haver mais teleconsultas no futuro do que houve até agora, não será uma substituição completa. Agora, as teleconsultas em si mesmo não esgotam o que se chama a telemedicina, porque muitas vezes, quando nós falamos de teleconsultas, frequentemente estamos a falar em coisas que são mais teletriagem, que é alguém, através de um sistema remoto, fazer-nos um conjunto de perguntas e decidir precisa mesmo de ir a um médico ou não precisa de ir a um médico. Isso não é exatamente teleconsulta, não? E, portanto, também podemos ter várias modalidades de acompanhamento à distância, que não sendo teleconsulta, trazem alguma vantagem para todos dentro do sistema de saúde. Esse tópico está suficientemente esclarecido no programa de estabilização que já consultou, Pedro Pita Barros. É um dos pontos que sublinharia? Bom, no programa de estabilização, tal como foi divulgado nos últimos dias, não. E isto são aspectos estruturais que, de facto, não tiveram ainda uma reprodução dos seus efeitos ou uma consequência desta aprendizagem neste diploma. Este plano que foi anunciado, supostamente é só até ao final do ano e, portanto, esperemos que haja algo de mais detalhado e mais profundo que apanhe estas várias aprendizagens que foram feitas. Até porque elas nos vão trazer algumas vantagens, mas vão trazer também novos dilemas. Por exemplo, ainda agora estamos a falar da teleconsulta e eu coloco uma questão que não sei resolver, não sei dar uma resposta. Aliás, podia-se fazer a maldade de dizer ao Pedro que espero que tenha uma resposta. Que é o seguinte, se eu faço uma teleconsulta, eu posso fazer algo que não posso fazer numa consulta presencial, que é gravar. Se eu gravar uma teleconsulta, quem é que tem direito a usar essa gravação? É só o doente? Pode levá-la a um segundo médico para ter uma segunda opinião, mas o primeiro médico também interviu na consulta. Portanto, de certa forma, não há regulação sobre essa matéria. Vai ter que haver alguma definição destes aspectos, não é? E isso vai trazer-nos também todo um mundo diferente e, se calhar, uma forma diferente de relacionamento das próprias pessoas com o sistema de saúde. O que o Pedro está a dizer é que, no fundo, este programa de emergência pronuncia que depois, de uma forma mais estrutural, no próximo ano, não se perca também um certo embalo. Exatamente. Vamos ter que ter a persistência de pensar nos problemas, nas soluções desses problemas, aproveitar o que houver de bom e perceber até como é que algumas destas novas possibilidades alteram a própria relação do cidadão/doente com o Serviço Nacional de Saúde. Sim. Muito do que está aqui, que pilotámos durante estes meses, deverá fazer parte de um plano de modernização administrativa subsequente. Assim saibamos, setorialmente, aproveitar... Qual é o ponto mais difícil, Pedro Góes? Será a proteção social, garantir que a segurança social funcione como pilar? O mais difícil é o dinheiro, é o financiamento. Claro. Como é que vamos financiar alguns destes saltos, que são saltos muito grandes, de digitalização dos serviços, que implicam um grande investimento em formação e em equipamentos, no curto prazo? Porque se o pensarmos a médio prazo, eles já não fazem sentido. Portanto, digamos que isto tem que ser feito para os próximos anos, para que este embalo do momento que temos agora, em que pilotamos, de facto, alguns experimentos muito interessantes, não se perca. Na medicina, mas em muitas outras áreas. Na educação, por exemplo, parece-me essencial redefinir a construção de novos equipamentos para o ensino superior pelo país, sem pensarmos o potencial que hoje obtivemos com esta nossa capacidade de planificar de forma diferente as aulas que damos. No minuto a cada um, agora a maldade é minha. E como cidadãos, a cidadania portuguesa, passando por esta experiência, saiu reforçada ou continua a delegar um conjunto de competências e reivindicações em agentes já conhecidos? Eu acho que demos alguns passos no sentido certo. Aquilo que falámos no início, o autoconfinamento, é um passo de autonomia muito interessante. Acho que o facto de ainda esperarmos para ouvir as conferências do Presidente da República e do Primeiro-Ministro é um passo atrás. Pedro Pita Barros? Grosso modo, eu diria que a cidadania saiu reforçada e, de certa forma, a própria noção de democracia saiu reforçada enquanto sociedade. Há sempre tensões de algumas divisões mais extremas de um lado ou do outro. Por exemplo, a minha sensação é que a maior parte da população revê-se numa luta comum de resolução deste problema, de ultrapassagem deste problema da Covid, e não tanto noutros aspectos que eram mais, digamos, fraturantes antes desta doença.
Pedro Pita Barros, Pedro Góis, muito obrigado. A reflexão desta semana sobre as desigualdades sociais, económicas e até culturais provocadas aqui pela pandemia no contexto do acesso a bens como a saúde ou a educação. Neste Da Capa à Contra Capa, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir ao sábado às 9h30 da manhã, mas também em formato podcast nas plataformas digitais habituais. Esta semana com a equipa da Renascença composta por Diogo Rosa, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, genérico original de Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana.